Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Luciano Nascimento, seu professor de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na aula anterior, né? Na aula anterior nós começamos o estudo do pronome pessoal. Nessa aula nós vimos que os pronomes, eles servem para representar os nomes ou substantivos. Vimos que eles podem retomar, eles podem substituir ou eles podem acompanhar os nomes e os substantivos. Nós vimos também que os pronomes eles podem ser de primeira pessoa, que no caso se refere à pessoa que fala, eles podem ser de segunda pessoa, que se refere ao interlocutor, ou seja, a pessoa com quem se está falando, e também nós vimos os de terceira pessoa, que se referem ao assunto do qual é falado ali pelos interlocutores, né? Então, nós temos como representantes dos pronomes de primeira pessoa o eu e o nós, que se refere à pessoa que fala. Temos de segunda pessoa representantes o tu e o vós, e também o você, que nós vamos estudar ele um pouquinho mais à frente, que se refere ao interlocutor, né, que é com quem se está falando, e temos, né, o eles e o elas, que se referem ao assunto, né, do qual se está falando, e são os pronomes de terceira pessoa, tá certo, gente? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre pronomes pessoais e vamos estudar dois subtipos, né, que são os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo, tá certo? Então, prestem atenção nessa aula, que está bastante interessante, ok? Gente, para dar continuidade à nossa aula, vamos analisar a tirinha que vocês têm aí na atividade de vocês, que é essa tirinha do H. No primeiro balão de fala, ele diz assim, falando para a Elga, né? Meus amigos Ir e Car tomarão o café da manhã conosco, ou seja, o futuro. Você se importa? Aí a Elga diz assim: acho que não. A que horas devemos esperá-los, né? Como ele falou que tomarão, ela imaginou que eles viriam pela manhã, não é? Aí, ó, se ouve um barulho na porta, né? Toque, toque, e o H diz assim: eles já chegaram. Percebam que aqui a janela está indicando que é noite ainda. E ele continua: ficaremos jogando cartas até de manhã. E ela olha com um olhar assim, meio estranho para ele. Qual a situação aqui, gente? Qual era a verdadeira intenção do H nesse contexto? Ele queria, na verdade, tomar café com os amigos ou jogar com os amigos? Na verdade, o que ele queria era passar a noite inteira jogando com os amigos. Mas o que é que ele talvez tenha pensado? Que se ele fosse direto ao ponto, né, fizesse esse pedido para a Elga de jogar com os amigos à noite, talvez ela não concordasse, né? Então, ele minimizou a situação, por assim dizer, dizendo que tinha convidado os amigos para tomar café da manhã, mas na verdade ele convidou esses amigos para jogar, né? Mas aí, para que ela desse essa permissão, ele usou essa desculpa. Mas aí, gente, vocês observaram aqui o uso de algum pronome daqueles que nós estudamos na aula anterior? Bem, nós temos um aqui, né? O eles, ó. Eles chegaram. Esse eles, ele está sendo usado para retomar quem aqui na situação comunicativa? Para retomar, ó, os amigos, né? Eles já chegaram. Eles quem? Os amigos. Então, percebam que os amigos aqui é o assunto do qual eles estão falando, né? O H e a Elga. Eles estão falando desses amigos que vão chegar. Então, nós temos aqui um pronome de terceira pessoa do plural, porque são mais de um. Então, o eles aqui está sendo usado para retomar os amigos. Mas nós temos um outro pronome aqui que nós não estudamos ainda. Ó, percebam aqui na fala da Elga. A que horas devemos esperá-los? Esse los não está sendo usado para retomar também o termo amigos? Ó, a que hora devemos esperá-los? Ou seja, a que hora devemos esperar os amigos? Então, o los aqui também é um pronome. Só que, nesse caso, se trata de um pronome do caso, um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, mas qual é a diferença do pronome pessoal eles para o los? A diferença é que o eles
é um pronome pessoal do caso reto. E o los, ou o os, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Agora nós vamos estudar mais detalhadamente a aplicação, quando se usa o pronome do caso reto e quando se usa o pronome do caso oblíquo, tá certo? Então, gente, como eu falei para vocês, o eles, nesse caso, indica os seres a quem se refere o verbo chegaram, não é? O eles não está substituindo o termo amigos? Não eram os amigos que eles estavam ali esperando chegar? Então, percebam que, nesse caso, o ele está funcionando como sujeito, né, da ação verbal. Então, por isso, ele é classificado como um pronome pessoal do caso reto. Já na fala da Elga, o pronome los é complemento da ação verbal. Nesse caso, né, quem está praticando a ação verbal é o nós, que não aparece, mas está subentendido. O nós quem? Elga e o H. Não são eles que estão esperando os amigos, então percebam que os amigos aqui, eles são o alvo da ação de esperar. E não são eles que estão praticando essa ação de esperar. Então, por isso, nós dizemos que se trata de um pronome pessoal oblíquo. Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Então, vamos analisar aqui essas sentenças para a gente entender melhor essa questão. Ó, no primeiro caso, eles já chegaram. Quem chegou? Né? Eles. Né? Então, percebam que o eles aqui é quem está praticando a ação. Eles é o sujeito da oração, no caso aqui representando os amigos. Já nesse outro caso aqui, ó, a que horas nós devemos esperá-los? Nós temos aqui o pronome los, representando os amigos, mas nesse caso, esse pronome não tem a função de sujeito. Por quê? O sujeito não é quem pratica a ação. Então, quem é que está praticando aqui a ação de esperar? Não é a Elga e o H que estão esperando os amigos. Então, eles é que são o sujeito, representado pelo nós. A que horas nós, né, que não está lá na frase, mas a gente subentende que é o nós, o sujeito, nós devemos esperá-los. Então, percebam aqui que os amigos, eles são o alvo da ação, né? O los aqui é o alvo da ação e não quem está praticando a ação. Então, por isso que nós dizemos que se trata de um pronome pessoal oblíquo. Então, nós temos essa diferenciação. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito, que podem funcionar como sujeito da sentença. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que funcionam como complemento da ação verbal, né? Até que se prove o contrário, como eu disse, os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complemento da ação verbal e não como sujeito. Tá certo, gente? Então, explicado isso, nós temos aqui uma tabelinha com os pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo. E aí eu peço que vocês copiem no caderno de vocês essa tabelinha. Os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que podem funcionar como sujeito. O eu, o tu, o ele, o ela, o nós, o vós, o eles e o elas. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, como vocês estão percebendo aqui na tabelinha, eles ainda se dividem em dois subtipos, os átonos e os tônicos. Os átonos são o mi, o te, o a, o li, o si, o nus, o vos, o os, o as, o lis e o si. Já os tônicos são o mim, comigo, o ti, contigo, o ele, o ela, o si, o consigo, o vós, o convosco, o eles, o elas, o si e o consigo. Então, gente, como vocês puderam perceber na tabelinha, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles se subdividem em átonos e tônicos. E aí, esses últimos, no caso, os tônicos, eles se diferem dos átonos porque eles aparecem após o uso de uma preposição. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, o médico entregou-me a receita. Percebam aqui que entre o pronome e o verbo não tem nada separando o verbo do pronome, né? O pronome me, nesse caso.
Então, eu digo que se trata de um pronome oblíquo átono, porque ele está diretamente após ao verbo, né? Ele está empregado diretamente após ao verbo. Já nesse caso aqui, ó, o médico entregou a receita para mim. Percebam que entre o verbo e o pronome há a presença da preposição para. Então, por isso nós dizemos que o mim é um pronome pessoal oblíquo tônico. Sempre que o pronome vier antecedido por uma preposição, trata-se de um pronome oblíquo tônico. E aí nós temos como algumas das principais preposições: o a, o com, o contra, o de, o em, o para, o por, o sem e o sobre. São algumas das preposições. Tá certo, gente? Então, gente, essa foi nossa aula de língua portuguesa da semana. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido compreender o assunto, mas qualquer dúvida vocês podem falar comigo no WhatsApp, sempre no horário de minhas aulas, que são nas terças-feiras a última aula e nas quintas-feiras a segunda aula, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.